Opa, Bruno Rezende aqui. Para você que se cadastrou para ter acesso à ferramenta para você ter o melhor desempenho na parte comercial no mercado da construção, eu vou te mostrar agora. Como eu já venho falando há algum tempo, para você que está participando dessa maratona, agora é o momento da pré-maratona. Tá? Para toda maratona, uma das fases mais importantes é a fase de preparação. A fase onde você vai se preparar para você ter o melhor resultado na sua maratona. E o que representa tudo isso dentro do que a gente já tem passado para você? São os conteúdos que a gente vem disponibilizando para você e agora, mais especificamente, essa ferramenta, né? Essa habilidade que é fundamental para que você tenha o melhor desempenho, o melhor resultado dentro do mercado da construção. Antes de falar dessa habilidade que é fundamental, você tem que entender o porquê você precisa ter uma habilidade comercial para você conseguir ter bom desempenho no mercado da construção. Muitas pessoas acabam que, principalmente na nossa área, para as pessoas que se formam, que se estudam engenharia, arquitetura, acaba que não entende muito sobre essa habilidade. A pessoa, durante 5 anos da sua jornada dentro do ensino convencional, ela não aprende a como vender, ela não aprende o que é necessário para que ela consiga vender aquilo que ela aprendeu durante 5 anos. E acaba que muitas vezes a pessoa entra naquela linha de montagem e não sabe o que precisa ser feito para ter um bom desempenho no mercado. Então, o que eu quero te dizer é que a pessoa ou a empresa que não tem essa habilidade, ela quebra. A empresa que não vende quebra. E não é diferente também para o profissional da construção. O profissional da construção ele tem que ter essa habilidade que é fundamental para que ele consiga ter esse bom desempenho. Né? Em momentos de crise, você pode até me falar, Bruno, mas em momentos de crise as pessoas não querem comprar, mas é aí que precisa mais ainda. Em momentos de crise, esse tipo de profissional ele é negociado a preço de ouro. Eu já paguei caro profissional da parte comercial que ele era necessário, né? Ele é uma pessoa que é necessário, é uma pessoa que você paga e tem um bom retorno. Eu cito isso porque eu já paguei e também eu já tive esse tipo de proposta. Por exemplo, nesse período do mercado que estava em crise, eu já recebi propostas que eu poderia receber só de fixo 4 vezes mais que um piso de um engenheiro dentro do mercado. Só de fixo, fora o variável. O variável poderia receber mais de 100 mil reais por mês. Então isso numa área comercial, onde uma multinacional que me fez essa proposta, mas por que eu não aceitei? Aí é um outro caso, que aí não faz parte do projeto que a gente está entregando aqui para você agora. O que eu quero te dizer é que a habilidade comercial ela é fundamental, então por isso você precisa dar essa atenção para essa habilidade que vai fazer você ter bons resultados. Então, antes de passar para essa ferramenta que vai te ajudar a ter um bom desempenho comercial, você precisa entender quais são os elementos que compõem essa parte comercial. Então, normalmente, a parte comercial você pode entender ele como um funil. Tem várias pessoas que podem ou não ser potenciais clientes e você precisa entender dentro desse funil quais são as principais atividades que compõem toda essa jornada para conseguir atingir uma determinada conversão. Então, dentro da nossa área, principalmente, as principais atividades, a gente pode subdividir elas aqui em 3, que é ligação, reunião e fechamento. Quando você entende isso, quando você entende quais são as atividades, as principais atividades que compõem a habilidade comercial, você consegue mensurar. E aí, para nós que somos dessa parte mais analítica, para engenheiro ele entende muito bem essa parte analítica. O que não é medido, ele não é gerenciável.
E se você não consegue gerenciar uma coisa, você não consegue saber se você está melhorando ou se você está piorando. Então, por isso que é importante você saber muito bem quais são essas atividades que você tem que dar atenção. Então, ligação, reunião e fechamento. Dentro disso daqui, a gente conseguiu adaptar, né, com nossa experiência no mercado, a gente percebeu que existem algumas partes aqui, algumas atividades que é importante que você também dá atenção para você entender qual que é a cereja do bolo que vai fazer você ter o melhor resultado, tá? Então, entendendo isso, é o que entra essa ferramenta para você conseguir ter esse bom resultado. Essa ferramenta eu desenvolvi, tá? Para minha equipe comercial, mais especificamente para uma pessoa comercial, tá? Eu tinha um vendedor, tinha vários vendedores, mas um vendedor ele não tinha o entendimento de que era necessário ele mensurar o que ele precisava fazer. Era o típico perfil tubarão ou executor, né? A pessoa, você colocava uma coisa para ela fazer, ela fazia de forma bem prática e objetiva, mas acabava que a gente costuma dizer que é o burro motivado, né? É aquele que acaba utilizando um machado sem amolar e às vezes acaba gastando uma energia muito grande e perde essa energia e acaba se sabotando. Então, por isso que ele precisa amolar o machado. Então, uma maneira que a gente encontrou para educar essa pessoa, e aí, claro, serviu para os demais, foi desenvolver essa ferramenta prática para ele conseguir ter essa educação, essa forma mais didática para ele saber qual que era o seu desempenho dentro da área comercial, diariamente, semanalmente e mensalmente. Então, de forma simples, né? A gente desenvolveu essa ferramenta pensando naquelas 3 atividades. A gente colocou uma intermediária aqui, que é a cereja do bolo, que é a proposta, tá? Então, ligação, reunião, proposta, fechamento. Colocando isso dentro de um calendário, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Quantas atividades, quantas ligações ele fazia na segunda-feira? Quantas reuniões ele fez? Quantas propostas? E aí ele ia fazendo o apontamento das atividades relacionadas a essa parte comercial. Ele fazia esse apontamento e aí ele sabia, num segundo momento, qual que era o seu desempenho diário e depois o seu desempenho semanal, porque em ligação você coloca diariamente, sabe o seu desempenho semanal. Sabe qual que é esse desempenho semanal e aí depois, num segundo momento, isso daqui se repete. Sabe qual que é o desempenho mensal e aí depois, com um trabalho de consistência, né, ele sabia quantas propostas ele tinha e quantos fechamentos ele tinha em um determinado período. E aí, ele tendo essa didática de conseguir acompanhar, né, o seu desempenho, ele entra nessa parte aqui que a gente chama, dentro da nossa empresa, do LOVE, né, que é a conversão, que é o que é necessário para o que ele precisa fazer para ele atingir determinado objetivo, né? E aí é por isso que você trabalha muito em cima de metas. Você precisa, no primeiro momento, saber qual que é o seu objetivo e saber o que você precisa fazer para atingir aquele objetivo. E aí dentro dessa parte comercial não é diferente. A gente entende essa taxa de conversão, quantas propostas eu fiz, quantas ligações são necessárias, quantos orçamentos ou propostas eu realizei para conseguir X vendas. Aí varia de empresa para empresa, mas vamos colocar de forma hipotética. São necessárias 100 ligações para conseguir 10 orçamentos e uma venda. Quando você entende isso daqui, você sabe qual que é a sua conversão. Aí você já começa a entender o que é necessário de ligação para você conseguir tantas vendas. Eu quero 10 vendas, então tem que dar tantas propostas. Quando você começa a entender essa taxa de conversão, você consegue escalonar o seu processo de vendas, você consegue
contratar outras pessoas para conseguir ter esse desempenho, mas antes de mais nada você precisa ter essa habilidade. Para você, principalmente na área comercial, você não consegue liderar uma equipe sem você ter um desempenho comercial. Não existe a liderança em várias outras coisas. A liderança mais eficiente é a liderança, por exemplo. Dentro da área comercial não é diferente, tá bom? Então essa é a ferramenta que eu tinha aqui para passar para você. Esse daqui é o primeiro passo, tá, da nossa maratona, tá? É a pré-maratona. Você entenda, veja que isso daqui é uma coisa mais intensa. Eu poderia ficar falando aqui horas e horas para você sobre essa habilidade que é fundamental, tá? Mas ela é uma parte de tudo que eu tenho para te passar, né? E é uma oportunidade que eu vou te abrir na maratona. Essa oportunidade de te entregar para você saber como você conseguir o melhor desempenho dentro do mercado da construção, para você saber o passo a passo e quais são as ferramentas, assim como essa, quais são as outras ferramentas, o conjunto de ferramentas que eu utilizo para ter o melhor desempenho dentro do mercado da construção, tá bom? Um abraço.